Crescimento em Cristo. Entre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, essa é a 11ª que nós vamos estudar agora. Que Deus nos abençoe. Nós estamos usando este livro, como você já sabe, e nós estamos estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu sempre tenho dito, as nossas crenças são baseadas na Palavra de Deus, todas na Bíblia. E nós lemos aqui, a cada crença, nós lemos pelo menos 2 versos que embasam o nosso credo nessa doutrina fundamental. E hoje eu vou também ler 2 versos que vão nos embasar o conhecimento de hoje, que é crescimento em Cristo. Essa doutrina, ela foi a última doutrina a chegar nas 28 doutrinas da Igreja Adventista. Ela foi criada em 2005, não que nós não acreditássemos até então no crescimento cristão, mas percebeu-se a necessidade de que isso se tornasse também uma doutrina, o crescimento em Cristo na nossa vida espiritual. Então eu gostaria de ler, para fundamentar, 2 textos bíblicos. O primeiro está em João 12, 24. Gostaria de ler aqui com vocês, 12, 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então isso é um fundamento do nosso crescimento. Assim como a semente, para crescer, precisa morrer, nós vamos ver isso nessa doutrina de hoje. O segundo texto está em 2 Coríntios, pode abrir a sua Bíblia também, 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, a partir do momento que estamos em Cristo, deixamos de ser o velho homem, o velho homem, a velha mulher, né, o velho ser humano, e passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O nascimento de uma planta, por exemplo, é uma alegria para o jardineiro, né? Assim como o nascimento de uma criança, quando chega em um lar, é uma alegria para os seus pais. Porém, se aquela plantinha que nasceu, ela permanecer daqui a um ano, que o jardineiro for olhar novamente, e ela tiver apenas com as 2 primeiras folhinhas lá, ou então, se aquela criança que nasceu em um lar, não importa qual lar seja, depois de um ano, ela não apresentou nenhum crescimento, não já está começando a falar, não já cresceu, começando a dar os primeiros passos. Se isso não aconteceu, se ele permaneceu pequeno lá e sem ter crescimento algum, sem apresentar nenhum crescimento, com certeza algo de errado está acontecendo, tanto na criança quanto na planta, né? Depois de um ano, precisa ter apresentado algum crescimento, alguma evolução, né? Assim também é a vida cristã. Nós, quando nascemos em Cristo, depois de um certo tempo, precisamos ter alcançado algum crescimento, algum conhecimento maior, precisamos ter uma aproximação maior de Deus, um relacionamento melhor, vertical e horizontal com Deus e com os seres humanos, né? Crescer é uma equação inseparável da vida física e também da vida espiritual. O crescimento físico exige um cuidado, né? Exige alimentação, exige exercício físico, treinamento adequado, né? E o crescimento em Cristo também não é diferente. Ela exige, se nós quisermos
crescer em Cristo, como essa doutrina nos diz, essa crença fundamental nos diz, nós precisamos buscar algumas coisas, precisamos de algum alimento espiritual, precisamos de algum exercício, precisamos de algum amadurecimento. E nós vamos ver aqui quais são os marcos desse crescimento espiritual que nós precisamos obter na nossa vida cristã. Primeira coisa, como eu li aqui em João, diz que para o trigo nascer, a semente precisa morrer primeiro, para que nasça uma nova planta. Na vida espiritual, o princípio mais básico a respeito da vida cristã, da vida espiritual, é que começa com a morte. Começa com a morte. Na verdade, são envolvimento com duas mortes, dois tipos de morte. Primeira morte, a morte de Jesus, só possibilita o nosso crescimento cristão, a nossa vida como cristão, o que possibilita isso é a morte de Jesus. E a segunda, que nós vamos falar sobre a morte de Jesus aqui um pouco, e a segunda, a morte do eu. Eu preciso morrer. O meu eu precisa morrer para que o espiritual, que tenha um crescimento espiritual. A morte de Cristo, vamos falar um pouquinho sobre a morte de Cristo e depois sobre a morte do eu. A cruz está no centro do plano de Deus para a salvação do ser humano. Sem a cruz, Satanás e suas forças demoníacas não teriam sido derrotados. E o problema do pecado não teria sido resolvido. Então nós estaríamos presos ao pecado e presos a Satanás. A morte, consequentemente, a morte também não teria sido esmagada. Então nós estaríamos presos ao pecado, presos às ações de Satanás. Então, por isso, a morte de Cristo é importantíssima para o nosso nascimento espiritual, para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Sem a morte de Cristo, não teríamos essa oportunidade. Nada poderia produzir algo semelhante ao crescimento cristão em nós, porque nós não teríamos esperança de uma vida eterna, de uma vida melhor. Então a morte de Cristo é essencial para o crescimento cristão. A outra morte é a morte do eu. Um segundo importante aspecto é quando o cristão morre o velho eu e nasce um novo homem. E isso se dá através do batismo. Tanto é que o batismo simboliza o sepultamento, quando desce as águas, e a ressurreição, ou seja, o sepultamento de um velho homem e a ressurreição de um novo homem para viver em Cristo Jesus. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós deixamos o eu morrer, quando nós permitimos, quando nós buscamos o sacrifício do eu, permitir que Cristo é que viva através do Espírito Santo em nossa vida, já não somos mais nós quem vivemos, como Paulo diz. E ele continua dizendo: e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós precisamos, para ter um crescimento, uma vida espiritual, deixar que o eu morra. Não é a minha vontade, porque a vontade do eu é uma vontade pecaminosa, mas é a vontade de Cristo que deve reinar em nossa vida. Um terceiro aspecto é viver uma nova vida. A partir do momento que o eu, o velho homem, morre, o eu deixa de existir, nós passamos a ter uma vida nova em Cristo Jesus. E talvez aqui seja uma das maiores incompreensões dos cristãos. É que às vezes nós achamos que quando obtemos a salvação através da graça de Cristo, e a salvação é realmente obtida através da graça de Cristo,
Mas muitos de nós achamos que ali é o bastante, acabou a história. Mas não. Nós, a partir do momento que nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos dar continuidade nesse relacionamento com Cristo. A graça é realmente gratuita para mim, mas a graça custou caro para o Filho de Deus, custou o sangue de Jesus. E quando Jesus chama a mim e a você para a salvação e para a vida com Ele, Ele oferece uma cruz para ser carregada. Então, a nossa vida cristã não é algo fácil, porque nós estamos constantemente suprimindo o eu para que Cristo viva em nós. Então, a partir do momento que obtemos a salvação pela graça, precisamos viver como Cristo viveu. Precisa haver uma transformação. Não dá para ser salvo e continuar com o velho homem, né? Como nós lemos aqui, o velho homem precisa morrer para que o novo homem nasça. A semente precisa morrer para nascer uma nova árvore, né? A graça de Deus é a sua atividade de reconciliar o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava aqui reconciliando o homem com Deus. E aí nós entramos na família de Deus. E ao entrar nessa família, vivemos nessa família e produzimos os frutos que essa família produz, que é os frutos do Espírito Santo. Os frutos de Deus através do Espírito Santo. E quais são esses frutos? De duas maneiras. O que está lá em Gálatas, que é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outros mais. Esses são os frutos do Espírito. Mas nós também precisamos produzir outro tipo de fruto. Trazer pessoas aos pés de Jesus, através do nosso testemunho. Então, se eu aceitei a Jesus, aceitei a salvação e continuei vivendo a mesma vida que eu vivia antes, não houve transformação. Então não houve a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque a ação do Espírito Santo produz uma transformação. O que eu era antes, eu não sou mais. O que eu vivia antes, eu não vivo mais. O que eu fazia antes, eu não faço mais. Então precisa haver uma transformação. E se eu alcancei a salvação e a salvação é pela graça e já está bom, não há essa transformação. Por isso, meu irmão, minha irmã, muitos dizem assim: eu nasci assim, eu sou assim, é o meu temperamento, eu vou continuar sendo assim, meu pai era assim, é o meu jeito de ser. Não, não pode ser assim. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele precisa uma transformação acontecer. E essa transformação, ela se externa. Então nós deixamos de ser o velho homem e passamos a ser um novo homem em Cristo Jesus. Agora, os marcos do crescimento em Cristo. Os marcos do crescimento é uma vida no Espírito, uma vida do Espírito em mim. O Espírito é que vive em mim. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Sem o poder regenerador do Espírito Santo na vida do cristão, a vida nem começa, não pode nem começar. Porque desde o início precisa ser o Espírito Santo transformando a nossa vida. Quando o Espírito Santo toma posse da minha e da tua vida, do coração do ser humano, ele transforma por completo a vida do ser humano. Nós dizemos assim, né? Coisas grandes. Eu roubava e agora fui transformado, o Espírito me transformou. Não roubo mais. Eu matava, o Espírito me transformou. Eu não mato mais. Mas essas são coisas grandiosas, mas tem coisas pequenas também. E que o Espírito Santo vai trabalhando e vai te mostrando que melhor é você fazer de determinada maneira do que desse jeito que você vai fazendo. E ao ouvir a voz do Espírito, você vai sendo transformado dia a dia através desse poder. Um outro marco do crescimento é uma vida de amor e unidade. Amor na vertical, amor tem dois lados, o na vertical e o na horizontal.
através da sua alimentação em amor com Deus, o seu relacionamento com o Pai, isso transforma a sua vida na horizontal também com o ser humano. Nós passamos a amar, a servir mais, a fazer o que for melhor para o nosso ser humano, porque nós somos alimentados pelo amor de Deus, o vertical, e nós então automaticamente, é uma coisa natural, nós passamos a espalhar esse amor na horizontal com o ser humano, porque nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Um terceiro marco é uma vida de estudo. Quando eu nasci e passei a viver, e todos nós também, nós precisamos nos alimentar para ter um crescimento, o alimento básico para ter um crescimento na vida física mesmo, no nascimento físico. Na vida espiritual também é assim. Se nós quisermos crescer, nós precisamos estudar. E o estudo principal, a palavra de Deus, requer de nós um esforço para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, através do estudo constante, né? Um estudo adequado. A nossa vida agora é uma crescente e continuamente, é crescendo e sempre, continuamente, né? E através do estudo nós podemos fortalecer a nossa vida. Outra coisa, oração, uma vida de oração. O estudo da palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. A oração é como a respiração, é necessidade. Então nós estudamos a palavra, é Deus falando a nós. Nós oramos, estamos falando a Deus. Então, assim como o estudo da palavra é o alimento diário, a oração é a respiração da alma. Assim como nós não podemos viver sem o pão, nós não podemos viver também sem o ar, que isso é a oração, é representado pela oração. E uma vida que produz frutos, como eu já disse, é uma outra característica, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos? Produzir fruto é importantíssimo para a vida do cristão, né? Nós precisamos testemunhar do amor que nós conhecemos e vivenciamos. E aí nós temos que levar a outras pessoas, trazer outras pessoas aos pés. Uma vida cristã, uma vida de crescimento cristã, ela precisa produzir, precisa ser uma vida produtiva. E o Espírito Santo é que concede isso em nós. Um outro ponto, uma vida de guerra espiritual. Às vezes as pessoas dizem, eu vou me tornar cristão para ter paz. Não, nem sempre é assim. Às vezes, quando nós nos tornamos cristãos, isso traz junto uma guerra espiritual. Porque Satanás, ele não vai tentar quem já é dele, quem vive no mundo dele. Ele vai tentar a mim e a você que queremos nos entregar a Jesus. Ele vai colocar dificuldade, vai colocar tentação, vai colocar provação. É uma luta espiritual, porque o velho homem quer continuar com o pecado, mas o novo homem quer se alimentar de Cristo. Então nós passamos a ter duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E aquela natureza que nós alimentar mais, é ela que vai sobressair. Então, se nós quisermos ter um crescimento cristão, nós vamos ter, sim, uma guerra espiritual, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Mas nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo para que nós possamos crescer e produzir para a honra e glória de Deus. E o último ponto, uma vida de adoração, testemunho e esperança, né? Então, o crescimento cristão não ocorre em um vácuo, ele ocorre de um lado dentro da comunidade dos remidos e do outro como uma testemunha diante da comunidade que precisa ser redimida. Ou seja, nós precisamos, o crescimento cristão precisa ser dentro da comunidade em que você vive, dentro da sua igreja. As pessoas precisam perceber a mudança que o Espírito Santo produziu em você e essa mudança deve ser externada para fora da igreja. Outras pessoas que não fazem parte da sua comunidade cristã, da sua igreja, outras pessoas que estão do lado de fora, precisam também ser alcançadas
pelo teu testemunho, precisa receber a esperança de uma vida melhor e de um crescimento espiritual também. Então, esse crescimento produz uma vida de adoração, adorando a Deus, uma vida de testemunho para com o próximo e uma vida de esperança de um futuro melhor para a honra e glória do nosso Deus. Então essa é a nossa doutrina número 11, o crescimento cristão, que é uma necessidade. Nós, enquanto estivermos nesse mundo, não vamos alcançar o ápice do conhecimento ou da perfeição. Mas nós precisamos continuar crescendo dia a dia na vida cristã. Cristo precisa ser o nosso exemplo e o Espírito Santo precisa ser o nosso condutor para que possamos crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Que Deus te abençoe, que esse crescimento possa ser uma real na tua vida e que quando Cristo voltar, nós possamos ter alcançado a medida de varão perfeito para o ser humano pecador. Há outros níveis de perfeição. Enquanto a Bíblia nos insta a buscarmos a perfeição, o nível nosso de perfeição como pecador, que é buscar o poder de Deus para não pecar. O nível de perfeição total nós só vamos alcançar quando nós estivermos no céu. Que Deus abençoe a mim e a você, que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o conhecimento de que precisamos crescer na vida espiritual. Nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo transforme a nossa vida para que esse crescimento possa ocorrer continuamente na nossa vida, para que possamos ter a esperança de um dia estar na Canaã Celestial. Abençoe cada um dos que estão ouvindo esse vídeo, que seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus possa abençoar. E no próximo vídeo nós falaremos da 12ª doutrina, a igreja. O que é a igreja? Espero que você esteja conosco. Que Deus te abençoe.